bom dia. Que Jesus, o Mestre amigo, nos envolva em sua paz. Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina espírita, nos trouxe inicialmente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, constituído de 1018 perguntas em algumas edições, de 1019 em algumas outras. A diferença se dá devido à pergunta 1011, que alguns editores, ao invés de manterem como originalmente estava 1011A e 1011B, passaram para 1012. As perguntas são as mesmas, diferem apenas na numeração daí para frente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos coloca todo o princípio filosófico da doutrina espírita, nos coloca a necessidade do estudo contínuo, constante, para melhor entendermos e compreendermos a atualidade das questões que lá estão. Sem o Livro dos Espíritos, perdemos a base, perdemos o direcionamento. O Livro dos Espíritos, que já completa 150 anos, não precisa ser atualizado como querem alguns, não precisa ser simplificado, nem precisamos perder o rigor que o cientista e filósofo nos deixou nesta obra. Em seguida, Allan Kardec nos trouxe o Livro dos Médiuns, trazendo agora o princípio que deveríamos seguir de uma forma mais científica e mais elaborada para abordarmos a mediunidade, para que não saiamos do caminho que nos conduz à mediunidade com Jesus. Não podemos esquecer o Livro dos Médiuns, que traz o método segundo o qual devemos nos relacionar com os espíritos. Também não precisa ser atualizado, não precisa ser modificado, embora algumas pessoas ainda digam que o Livro dos Médiuns foi para os anos 800, mas na verdade o Livro dos Médiuns é para o terceiro milênio. Devemos sim estudá-lo continuamente para melhor nos havermos no movimento espírita, para não nos deixarmos conduzir por caminhos de muita dificuldade, de compromissos e desilusões futuras. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns devem servir de base, de roteiro, de fundamento para todos quantos se interessem pela doutrina espírita. Importa pouco estudarmos as outras obras, devemos fazê-lo, devemos estudar as obras da continuação. Não podemos nos esquecer de Leon Denis, o sábio lionês, conhecido como o continuador de Kardec, que também traz para a doutrina espírita importantes temas para serem analisados e meditados, mas já à luz do Espiritismo, fundamentado em Kardec. Allan Kardec trouxe depois a interpretação do Evangelho, segundo a doutrina espírita. Imitações do Evangelho, que chegou até nós com o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o roteiro para olharmos o texto evangélico com a ótica espírita. Sendo espíritas, vamos analisar o Evangelho para sairmos do lugar comum, das interpretações que muitas vezes ficavam apenas nas histórias. Jesus, ao abordar a Boa Nova, nos coloca o tema, muitas vezes, secundado por uma história,
por uma parábola, para que não se perdesse o sentido e pudesse permanecer ao longo dos séculos. Conhecendo a doutrina espírita, devemos voltar os olhos para o Evangelho e olhar para ali buscarmos a fortaleza da nossa reforma tão necessária. São decorridos 150 anos que temos a doutrina espírita. E Leon Denis, no Invisível, uma obra magistral, coloca na sua introdução que o Espiritismo será aquilo que os homens dele o fizerem. Aquilo que nós fizermos da doutrina espírita, isso será o movimento espírita. E preocupados, então, com a continuidade do movimento espírita, ele esclarece: se o Espiritismo falhar, uma outra doutrina surgirá, com outro nome, em outra ocasião, para trazer o cristianismo de volta. Porque na história dos homens, nós fizemos isso por longo tempo. Com a vinda do Cristo, não precisamos mais do que 300 anos para afastar a moral do Cristo e criarmos um movimento religioso que se perpetuou até hoje, embora já enfraquecido, mas que levou a doutrina do Cristo na ponta da espada, que levou a doutrina do Cristo desmoralizada por movimentos internos de uma doutrina que se preocupou mais com a materialidade do que com a espiritualidade. É bem verdade que ao longo do tempo a misericórdia divina nos mandou Lutero para reformar um pouco a igreja, para sair um pouco daquele movimento, mas não conseguiu com muita segurança. Embora alguns autores defendam que Lutero seja a reencarnação de Paulo, que está sendo homenageado agora por uma igreja, segundo uma faixa que eu vi aqui no caminho, a conversão de Paulo. Depois de Paulo, temos também Calvino, que tentou modificar o cristianismo para voltar às bases da Boa Nova. Também não conseguiu. Chegou então a vez de Kardec, não mais personalizado nele mesmo, mas trazendo os espíritos para nos falarem. E Kardec tomou um cuidado extraordinário, segundo João, para ver que tipo de espírito estava se comunicando. Os espíritos se comunicam, até escrevem, e recentemente um escreveu que precisamos abrandar o rigor kardecista no movimento espírita. Precisamos fazer concessões para aceitar posicionamentos exteriores, posicionamentos que vêm de fora, de outros espíritos, que certamente não atendem ao apelo de João, para vermos se os espíritos vêm de Deus, porque em suas doutrinas, mescladas com algumas informações espíritas, passam condutas que não pertencem à doutrina espírita, que não encontram fundamento em Kardec, e sem Kardec estaremos como uma nau sem rumo. Perderemos o rumo se sairmos de Kardec, se sairmos da segurança que a obra espírita nos dá. Poderemos continuar com o Evangelho como um amontoado de histórias, mas que não nos conduzirão ao equilíbrio. Kardec recomenda em sua obra para olharmos com muito cuidado, e quando fala do exemplo, quando indaga os espíritos sobre o espírito maior que devemos seguir, que devemos olhar, que devemos tomar como modelo e guia, os espíritos respondem: vede Jesus. Mas como ver Jesus? Será que é para vermos Jesus como um homem?
Será que é para vermos Jesus como uma pessoa comum? Olhar para Jesus, um andarilho que passava de cidade em cidade? Ou é para olharmos Jesus com um pouco mais de rigor? Para ver Jesus com um pouco mais de profundidade? Para vermos aquele Jesus que foi capaz de modificar Paulo instantaneamente. Quando Paulo viu Jesus, debruçou-se e perguntou: o que queres que eu faça? E Jesus orientou-o para que entrasse na cidade e aguardasse o auxílio. Depois, ele foi para o deserto e passou 3 anos estudando o texto de Levi, 3 anos meditando sobre o texto escrito pelos apóstolos, para então começar a sua jornada, e mesmo assim, com muita dificuldade. Procurando no Evangelho, encontramos outras pessoas que procuraram Jesus. Lucas nos relata, no capítulo 19, acerca de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos, homem rico, que morava em Jericó, e ficou sabendo que certo dia Jesus passaria por ali, e ele estava interessado em ver Jesus. Ele não havia lido ainda o livro dos Espíritos, ele não era espírita, ele era um cidadão comum, mas buscava ver Jesus, e sabia por onde Jesus deveria passar, e aproximou-se então do caminho. Mas o Zaqueu era pequenininho, era baixinho, tinha pouca estatura e tinha muita gente querendo ver Jesus. Havia, segundo o texto bíblico, uma multidão de pessoas, o que impedia Zaqueu de ver Jesus. Zaqueu não podia olhar por cima, porque era pequeno, mas ele se dispôs então a movimentar-se, a correr. Sabia o roteiro que Jesus deveria passar, por onde deveria ir Jesus. Correu para subir num arbusto, um sicômoro, que é uma figueira, é um tipo de figueira, para do alto da figueira ver Jesus, poder olhar. E assim foi feito. E ficamos pensando, nós também queremos ver Jesus, ou devemos ver Jesus, para atender a recomendação de Kardec, ou a recomendação do Espírito da Verdade. Na pergunta 625, devemos olhar Jesus. E sabemos disso, precisamos procurar Jesus, mas temos uma multidão de informações na nossa frente. Nós temos realmente pouca estatura. Nós não somos espíritos elevados, somos espíritos pequenos e não conseguimos olhar por cima da multidão que está entre nós e Jesus. E parece que na atualidade no meio espírita, muita gente está aumentando esta multidão, dificultando a nossa visão, para não podermos ver Jesus. Querem colocar cada vez mais coisas nesta multidão, para não olharmos. E nós ficamos, às vezes, nas pontas dos pés, mas não nos dispomos a correr, não nos dispomos a fugir de onde estamos, do lugar onde estamos, para nos apoiarmos, ainda que numa planta frágil, numa planta de pouca resistência, uma figueira, para olhar e ver Jesus, como fez Zaqueu. A figueira aparece no Novo Testamento por 19 vezes, cada uma com um significado, mas todas elas guardam no fundo uma instrução extraordinária.
porque a figueira é uma árvore que produz alguma coisa que chamamos de fruto, mas não é fruto. É uma inflorescência, é um tipo de flor. Gostamos dos figos, abrimos, vemos suas flores e comemos, porque ela representa a floração interna, aquilo que vem de dentro. Não é a flor da aparência, não é a flor que embeleza o ambiente onde ela está, mas embeleza o interior de cada um de nós. Nos permite, então, ver alguma coisa a mais, porque trabalhamos a floração interior. E só tem um jeito de trabalharmos esta floração. É fazendo o que os Espíritos dizem. Façamos a reforma íntima. Façamos a reforma de dentro de nós mesmos, não a reforma externa. Precisamos reformar a nós mesmos, porque temos uma multidão de ideias que nos impedem de ver Jesus. Ideias que trazemos de outras reencarnações. Ideias que trazemos de outras formações, que nos impedem olhar para o Evangelho e ver Jesus. E quase sempre nos acomodamos para não vermos Jesus. Não somos capazes de sair e buscar um patamar melhor, superior, para vermos o Cristo. E podemos conseguir isso. Não precisamos subir numa árvore. Basta que olhemos para Kardec. Basta que olhemos para a obra fundamental. E nunca deixemos de nos apoiar nessas obras. É a base que precisamos ter para ver por cima da multidão, para ver um pouco além e sermos notados pelo Cristo. Na pergunta de número 457, os Espíritos informam a Kardec que eles, Espíritos, conhecem os nossos pensamentos mais íntimos, os mais interiores, aqueles que realmente nos traduzem a personalidade. E é através destes pensamentos que eles nos identificam, que eles nos buscam, tanto os superiores quanto os inferiores. Os nossos pensamentos falam alto para os Espíritos, e eles conhecem, diz Kardec, até os nossos pensamentos mais íntimos, aqueles que gostaríamos de deixar ocultos de nós mesmos, aquele que nem olhando para o espelho gostamos de identificar, e que às vezes vão bordados para que nós mesmos não os reconheçamos, mas os Espíritos os identificam. E é assim que eles nos encontram, para o bem ou para o mal, para o sofrimento ou para a alegria. Os Espíritos que nos perturbam, não nos perturbam porque alguém mandou, não nos perturbam simplesmente porque são espíritos levianos. Nos perturbam porque encontram em nossos pensamentos, os mais íntimos, a similitude, a igualdade que permite que eles atuem sobre nós. É muito fácil nos libertarmos da atuação de um espírito mau. Tanto o Livro dos Espíritos, na pergunta 551, como o Livro dos Médiuns, no capítulo 13, nos falam que para nos libertarmos da ação perniciosa de um espírito mau, precisamos buscar a convivência com os bons. Convivendo com os bons espíritos, os maus se afastam. Não tem como um espírito ruim se aproximar quando desenvolvemos a harmonia com os espíritos superiores, com os espíritos mais elevados.
Não existem fórmulas, não existem trejeitos, não existem penduricalhos, não existem colares, não existem danças, não existe música capaz de afastar a atuação ruim de um espírito ruim. Os Espíritos informam também no Livro dos Espíritos que aqueles que levam a sério estas infantilidades são vítimas da chacota dos espíritos perturbadores. Eles se riem daqueles que ornamentam o corpo para afastar espíritos, ou que fazem este ou aquele movimento para afastarem espíritos. Só tem um jeito, olhando Jesus para nos elevarmos, e aí adquiriremos condições de nos igualarmos aos espíritos superiores. A imagem que todos nós conhecemos de luz e trevas é realmente extraordinário. Colocamos como trevas os espíritos maus, as vibrações ruins, os espíritos perturbadores, e como luz a convivência com os espíritos superiores. Ora, se estamos nas trevas, como fazemos luz? Como acabar com as trevas? Como fazer desaparecer a escuridão? Não tem outro jeito, só existe um. Não adianta rituais, não adianta danças, não adianta elementos físicos quaisquer. Somente uma coisa é capaz de afastar a escuridão. É a luz. Façamos luz, que as trevas se afastam. Acendamos a luz, pequena ou grande, e aí sim os espíritos se afastam. Então a imagem é perfeita, porque fazer luz quer dizer buscar alguma coisa superior. E os espíritos nos veem, os espíritos nos ouvem, os espíritos conhecem nossos pensamentos. Não foi outro motivo de Jesus desviar-se da rota mais simples, do caminho mais suave para ir da Judéia para a Galileia, quando se desviou para a Samaria, para encontrar-se com a mulher samaritana. Ela buscava Jesus e estava no meio dos samaritanos. Ela buscava uma crença maior, traduzida no Evangelho, na figura dos maridos. Ela buscava algo mais. E Jesus reconheceu de longe. Então, ao sair da Judéia para a Galileia, ele tinha 3 caminhos: margeando o rio, pela orla marítima, ou tomando um caminho difícil para passar pela Samaria, entre aqueles que eram inimigos dos judeus. E Jesus foi buscar a mulher samaritana, conversou com ela, e ela identificou-se com o Cristo. Diz o Evangelho que Jesus permaneceu na Samaria, em companhia da mulher samaritana e de seus conhecidos, por 2 dias, e ela se transformou. O Zaqueu, de cima do arbusto, pôde ver Jesus. Mas Jesus, ao passar, olhou para Zaqueu, identificou-o, viu Zaqueu, que estava preocupado em buscá-lo, em vê-lo, em conhecê-lo. Olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, Zaqueu, porque esta noite me convém ficar em sua casa. Dizem os estudiosos do Evangelho que Zaqueu não desceu da árvore, ele caiu e correu ao encontro de Jesus para conduzi-lo até a sua residência, porque pensou que Jesus se referia à casa física, e estava enganado certamente, porque Jesus se referia à sua casa íntima,
Naquele momento, reconhecendo a busca, Jesus vai apoiá-lo e diz que entrará em sua casa. E Zaqueu estava pronto para isso, embora os seus conterrâneos não acreditassem. Seus conterrâneos criticaram, mas veja este homem que se diz profeta e vai hospedar-se na casa de um pecador, de alguém rico, alguém que abusa da população. E Zaqueu registrou também a assertiva dos seus conterrâneos e disse para Jesus que ele dava metade da sua fortuna para os pobres, e se reconhecesse que agir errado com alguém, cobrando imposto a mais do que o devido, retribuiria 4 vezes mais, pagaria não o dobro, mas 4 vezes mais, para poder refazer-se do engano. Alguns evangelhos dizem que Zaqueu disse que a partir dali ele daria a sua fortuna, mas os comentaristas do evangelho, entre eles o Torres Pastorino, nos diz que o verbo em grego, porque Lucas escreveu o seu evangelho em grego, e o termo usado por Lucas está no presente do indicativo para nós. Está dizendo que ele já fazia isso. Era um procedimento que ele já houvera adquirido e passara a fazer. Não faria a partir daí. Não esperou encontrar fisicamente com Jesus para mudar a sua postura. Ele buscava Jesus, desenvolveu a moral, desenvolveu os bons costumes, fez uma reestruturação íntima como coletor de impostos na sua profissão para encontrar Jesus. Ele subiu, apoiou-se na figueira frágil, mas buscava a floração interna, buscava a árvore capaz de produzir por dentro e não por fora. E Jesus o reconheceu e foi para a sua casa e permaneceu com ele, dizem os estudiosos. Zaqueu não aparece mais no texto bíblico, é privativo de Lucas, não aparece mais em lugar nenhum, mas dizem os comentaristas, ele não aparece porque ele mudou de nome. A partir daí, ele transformou-se num seguidor mais próximo de Jesus, adotando um outro nome. Mas seguiu Jesus, mostrando a sua transformação. Nós também não precisamos adotar um outro nome, precisamos apenas nos transformarmos e sermos uma nova personalidade, de tal forma que aqueles que nos conheceram como cobradores de impostos, como aqueles que nos conheceram na vida mundana, sejam capazes de não nos reconhecer mais, porque mudamos o nosso íntimo. Somos a mesma individualidade, porém deveremos ser uma nova personalidade. E aí Jesus fará morada em nosso lar, junto conosco, estará em nossa casa e poderemos nos transformar, poderemos progredir muito para sermos aquilo que buscamos, aquilo que almejamos. Desejamos ser espíritos superiores, desejamos conhecer a lei divina, desejamos conhecer a espiritualidade, porém temos dificuldades para superar a multidão que está à nossa frente. A multidão do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da busca de atalhos, para que com coisas pouco significantes sejamos capazes de comprar a lei divina, sejamos capazes de comprar a superioridade
dos espíritos. Fizemos isso ao longo dos séculos, porém não conseguimos. Só existiu uma forma de encontrarmos Jesus. É realmente trabalhando o nosso íntimo, modificando o nosso pensamento, desenvolvendo o nosso conhecimento, desenvolvendo o nosso entendimento. E ninguém fica sabendo nada sem estudar profundamente. Se não tiver o apoio de uma mentalidade científica, se não tiver o apoio de uma doutrina, se não tiver o apoio de uma filosofia bem compreendida, jamais compreenderemos o restante do mundo. E o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo são os livros capazes de nos fornecer esta base, a base para podermos olhar por cima da multidão que se apresenta diante de nós, para não nos deixarmos iludir por elas, para sabermos distinguir de fato se o Espírito vem de Deus ou não, para sabermos se é verdadeiro ou falso, uma situação, uma colocação, uma forma de falar, uma doutrina que tenta se sobrepor à doutrina espírita, que tenta se utilizar da falta do conhecimento, da falta do estudo, para se transformar num obstáculo para que o Cristo possa se hospedar em nossa casa. Assim, nos dias de hoje, transcorridos 150 anos, os espíritos das trevas voltam à carga para facilitarem Kardec, dizendo que Kardec é muito difícil, que demanda muito estudo, que demanda muita atenção, e que deveremos então permitir que procedimentos estranhos entrem pelo movimento espírita, porque traduzem facilidades. Podemos nos relacionar com mais facilidade com os espíritos, é bem verdade. Podemos nos relacionar com mais facilidade, porém, com que tipo de espírito? Aqueles que nos pedem para abandonarmos o esforço, porque se esqueceram de Jesus, e Jesus, para os seus seguidores, ele disse que deveríamos tomar a nossa cruz, porque a estrada é íngreme e a porta é estreita. A porta larga leva à perdição. A porta estreita, da qual supomos muito esforço para podermos atravessá-la, é que leva ao equilíbrio. Nós temos a doutrina espírita, nós temos a obra espírita séria, nós temos os espíritos sérios que nos acompanham, nos direcionam, mas precisamos nos apoiar nele e não ficarmos apenas admirando as pessoas formidáveis que sabem muito. Vemos o Chico, como sabe o Chico. Vemos o médium que ele foi, vemos Divaldo, vemos Ivone Pereira, espíritos extraordinários, mas não queremos passar pelos caminhos que eles passaram. Queremos já saltar da nossa inferioridade para a superioridade desses espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes. Queremos pular a estrada do sacrifício. E sempre me faz lembrar de um compositor e músico extraordinário, violinista, que após um concerto, ele já por volta de 60 anos, menino, estava prestes a desencarnar, desencarnou pouco depois, fez um concerto extraordinário, a plateia delirou, aplaudiu, todos gostaram muito, e uma senhora, também já de cerca de 60 anos,
foi cumprimentá-lo pessoalmente e lhe disse: eu daria a vida para tocar como o Senhor. Ele olhou para ela e disse assim: eu dei. Ele era músico e estudava desde os 5 anos de idade, ininterruptamente. Por isso chegou onde chegou. Não tem atalhos na lei divina, não tem saltos, não tem milagres, não tem favores especiais. Existe a lei, diz Kardec, secundado ou orientado pelo Espírito da Verdade. E é na lei que devemos nos apoiar. A lei está correta, é a lei divina, imutável. Precisamos mudar a nós mesmos para florescermos, não por fora. Para sermos bonitos, não por fora. Para sermos dignos, não por fora. E aí seremos reconhecidos pelos espíritos superiores, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E poderemos ver Jesus passar agora à nossa frente, e não mais à frente da multidão. E Jesus olhará para cada um de nós, porque Ele nos conhece a todos e nos salvará a todos, segundo o Evangelho. Nenhuma ovelha se perderá. E Ele nos conhece nominalmente e poderá olhar um dia, e nós, apoiados na insegurança que temos, mas apoiados, poderemos ouvi-lo dizer: desça, porque hoje me convém permanecer em sua casa. E aí seremos espíritos felizes. E aí teremos ainda um longo caminho pela frente, porém teremos o conhecimento e a segurança que hoje nos falta. E para adquirirmos esse início, não podemos nos afastar da obra básica. Não podemos abandonar a segurança que os Espíritos nos trouxeram através de Kardec. Não podemos deixar de estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só depois de conhecermos profundamente esta obra, lembrando que Paulo ficou no deserto durante 3 anos, estudando apenas o texto de Levi, estudando apenas o sinótico do Evangelho, para daí sair para o mundo, para iniciar o seu progresso, ou para continuar a sua senda de evolução. Ele não buscou atalho, ele buscou o tear rude para sobreviver, para poder manter-se. Nós também precisamos buscar a máquina rude, capaz de modificar os nossos pensamentos, para tecermos uma nova vida e sairmos daquele indivíduo preguiçoso que ao longo dos séculos buscou atalho, pendurou coisas, fez sinais, criou magias, criou o inferno, criou o temor, criou anjos e criou demônios. Muitos hoje inovam, colocando no meio espírita uma invenção dos magos negros, referindo-se a espíritos afastados da misericórdia divina, como se tivessem eles muito poder diante do Cristo, comparativamente ao demônio. Uma ideia que atemorizou as crianças espirituais que éramos, mas trazendo de volta essas ideias esdrúxulas para o movimento claro que a doutrina espírita nos oferece. Portanto, buscando o cristianismo, buscando a compreensão, não nos afastemos da base, da ciência, da sustentação que Kardec nos oferece. Conhecendo Kardec, vivenciando Kardec, poderemos ler tudo, porque saberemos separar o joio do trigo,
saberemos ficar com as ideias boas e abandonar as ideias antigas. Mas não podemos nos esquecer, buscar Jesus, e Ele nos reconhecerá. Ver Jesus, segundo o texto do Livro dos Espíritos. E para ver Jesus, precisamos subir e passar por cima de tudo aquilo que nos impede na nossa pequenez. Que Jesus, o Mestre amigo, nos envolva em sua paz e nos direcione o caminho.